Então aí nós chegamos ao capítulo 10, mas já fizemos 2 pregações no mesmo capítulo, e hoje a terceira sessão do capítulo é sobre os ingredientes da oração do justo, a oração eficaz, né? Como ser forte? A questão é, como ser forte em oração? Porque qual é a relevância de pregar nesse trecho de Hebreus 10, 19? É que muitas vezes a oração dos crentes são frágeis, não são fortes, né? Não porque eles oram pouco, né? Muitos crentes, a maioria dos crentes oram muito, mas é porque não tem os principais, a sua oração não contém os principais ingredientes, né? Aí a oração fica forte. O que é uma oração forte? É uma oração que é respondida, certo? Da parte de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, da parte de Deus há sempre disposição de Deus de atender, né? De atender às nossas orações. Mas tem pré-requisitos para Deus ouvir a oração. Das pessoas que não são crentes ainda, não chegaram ao ponto de saber, de crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, de modo que ele tenha certeza que se morresse hoje, iria para o céu. Esse é o que a Bíblia chama de incrédulo ou descrente, né? Para esses, oração não funciona. Deus não ouve oração de descrente. A primeira oração do descrente que Deus ouve é aquela: ó Deus, salva a minha alma. Eu creio que eu sou um pecador e também creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Essa é a primeira, é o pontapé inicial para Deus começar a ouvir as orações das pessoas, quando ele se converte. É a partir daí. Pastor, mas todo mundo ora. Sim, todo mundo ora. Na hora do aperto, oh Deus, me ajuda, né? Mas é como nós explicamos lá no esboço do evangelismo explosivo, né, Eugênio? As pessoas oram somente pelas coisas temporárias desta vida e pelas coisas materiais que precisa para sobreviver. As orações dele não são espirituais. Eles, por exemplo, não pedem a salvação, que é a primeira e única oração, que é a primeira oração, primeira e única não, a primeira oração que Deus ouve de um pecador. Eles, por exemplo, não pedem para Deus santificar, ó Deus, santifica-me, né? Eles não pedem, os incrédulos não pedem para ele ser mais, para que a justiça de Deus possa cobri-lo, né? E tem muitos pedidos de oração que os descrentes não pedem, né? Aqui é uma ironia, mas uma ironia verdadeira. Ironias são verdadeiras, muitas vezes. Aqui é uma ironia, mas, por exemplo, eles não pedem pela salvação do seu vizinho. Claro, como é que eles vão pedir a salvação do seu vizinho se eles mesmos não acreditam na salvação e eles mesmos não têm a salvação, né? Mas como eu estava dizendo do meu amigo pastor, ele dizia assim, que orar, a verdadeira oração, a oração eficaz, é aquela que a gente ora, por exemplo, para chover e sai de guarda-chuva. Por quê? E essa ilustração é interessante, porque como é que você ora para chover e sai sem guarda-chuva? Se você ora para chover e sai sem guarda-chuva, significa o quê? Que você não estava levando a sério a sua oração, que você não estava acreditando na sua oração, tá certo? Então você orou a Deus, manda chuva para nós nesse dia, e deixa o guarda-chuva em casa, né? Tá certo? Então essa ilustração é interessante. Então o título, o tema desse pequeno trecho do capítulo 10 de Hebreus, que vai do versículo 19 ao versículo 25, o tema é os ingredientes da eficácia da oração do justo.
E a pergunta é: como ser forte em oração? Grave bem esse tema. Quais são os ingredientes da oração do justo? Por que eu coloquei a oração do justo? Porque lá em Tiago não diz que a oração do justo é poderosa? Vocês se lembram disso? Já leram Tiago lá? Que diz: a oração do justo pode muito por sua eficácia. Né? Então a oração do justo é orar para chover e sair de guarda-chuva, porque é poderosa. Né? Então aí grave mais outra coisa. Memoriza aqui a mensagem que esse trecho transmite para nós. Qual é a mensagem? A mensagem é: se você deseja, se você, irmão, se você que já é participante da nova aliança. Hoje de manhã é bom saber, é bom ficar claro que a nova aliança substituiu a antiga aliança. A aliança do Antigo Testamento era bilateral e a nova é que é unilateral. Né? Bilateral no direito significa quando num contrato, numa aliança entre duas pessoas ou entre dois grupos, os dois têm responsabilidade. Aí quando um falha na sua responsabilidade, aquele contrato é desfeito, não existe mais. Aí a aliança, a antiga aliança era entre os judeus, entre Israel e Deus. Né? Vocês obedecem à lei e eu cumpro as minhas promessas. Aí os judeus desobedeceram à lei, transgrediram a lei, Deus também diz: então desobrigado estou eu das promessas. Mas como nosso Deus é misericordioso e não desiste do seu povo, ele substituiu a aliança bilateral pela aliança unilateral, na qual só uma pessoa é responsável. Então aí não tem perigo de um transgredir e os pontos da aliança e a aliança ficar inválida. Né? Aí em Jeremias 31, eu canso de pedir para vocês, quer ficar mais conhecedor a respeito da nova aliança, você tem que ler dois textos, Jeremias 31 e Hebreus, né, que fala da nova aliança. Então, aí na aliança, o único responsável, o único compromissado é Deus, né, na sua misericórdia e graça. Então a mensagem, se você já pertence, já participa da nova aliança, é: se você deseja a eficácia de suas orações, você deve produzir em sua vida de oração. Suponhamos que você tenha uma vida de oração, porque alguns crentes não têm uma vida de oração. Eles oram para a hora que levanta, a hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir. E quando dá um tropeção na calçada, oh meu Deus! Né? Ou quando a casa cai em cima deles, né? Quando dá problema. Né? Lembre-se que a oração, o objetivo da oração não é o mesmo objetivo do corpo de bombeiro, não, meus irmãos. A oração não é uma maneira de apagar fogo. Né? Então esquece bombeiros quanto à oração. A oração é uma vida, é um estilo de vida. Por isso que Paulo, o apóstolo, disse: orai sem cessar. O crente respira oração. Então, se você acha que orar é só aquela hora que você está sós com Deus e pode ajoelhar para orar, ou se prostrar para orar, você está enganado. A oração é uma respiração da gente, porque é uma necessidade. Né? A oração é tão crucial, ou vamos dizer assim, tão crucialmente necessária quanto o sangue que corre na veia. Eu vou repetir essa frase. A oração é tão crucialmente necessária para a nossa vida espiritual e nossa relação com Deus, quanto o sangue é para a nossa vida física, né, e as nossas atividades. Né? Então, oração é importante.
Então, aí, se você, como participante da nova aliança, deseja ser eficaz em suas orações, então você deve produzir em sua vida de oração os ingredientes necessários. Aí a pergunta é: o que garante a eficácia de nossas orações? A resposta já está lá: os ingredientes. Quais são Aí essa passagem nos fala dos ingredientes de uma oração eficaz, da oração do justo, que a oração do justo é poderosa, né? É poderosa por sua eficácia. Por que a oração do justo é poderosa? Porque ela é eficaz. Qual é o primeiro ingrediente de uma oração eficaz? Aqui diz intrepidez. Aqui o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Certo? Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Certo? Aí, intrepidez. O que é intrepidez? Coragem. É preciso coragem para orar, né? Você já imaginou, o sumo sacerdote, ele entrava exatamente aqui, no Santo dos Santos, porque se lembra que eu mostrei aqui a planta do tabernáculo? O tabernáculo é dividido principalmente em duas partes, em o santo lugar e o santíssimo lugar, né? O santo lugar era onde ficavam os sacerdotes auxiliares, e o santíssimo lugar era o lugar onde ninguém entrava, exceto o sumo sacerdote, e não entrava todo dia, era uma vez por ano. E o sacrifício, e ele tinha que entrar levando um sacrifício, né? Um sacrifício que ele realizaria ali mesmo, lá dentro. Lá dentro tinha todo o aparato para se realizar o sacrifício. Mas ele tinha que entrar com o sacrifício correto, certo? Se ele entrasse com o sacrifício correto, ele morreria lá dentro, e por isso ele entrava no lugar santíssimo, amarrado por uma corda na perna e nas suas vestes, rodeado de sininhos. À medida que ele movimentava, os sininhos soava, e isso significava que ele estava vivo. Se os sininhos parassem de produzir som, os sacerdotes auxiliares cá fora entendiam que ele estava morto, porque o sacrifício não foi aceito. Então, eles puxavam, como os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos, então ele puxava o sacerdote pela perna, né? Agora vamos imaginar assim. Então, ao sacerdote, quando ele ia entrar no santuário, no santo lugar, e levando o sacrifício para oferecer a Deus lá dentro do santíssimo lugar, ele não tinha certeza absoluta de que o seu sacrifício seria aceito. Então, como você imagina que seria o estado de espírito, estado de alma desse sumo sacerdote? Como vocês imaginam? Medo. Tá certo ou não? Medo. Ele não sabia se a sua oferta era aceita. Porque a antiga aliança, tanto quanto a nova aliança, tem pré-requisitos, tem regras. Então, se o sacrifício fugisse à regra, o sacrifício não era aceito, o sacerdote era morto. Então, você queria estar na pele desse sumo sacerdote? Medo, pavor, né? Mas era um pavor justo, porque significa que ele temia, tinha o temor de Deus, que ele sabia que o Deus de Abraão não mente, não falha. Ele sabia que nenhum dos planos do Deus de Abraão fracassa, né? Então ele sabia que se não der certo, ele ia para o céu. Nessa época não era céu não, tá bom? Nessa época era Hades.
céu só foi depois da morte e ressurreição de Cristo, porque ele levou o paraíso para o céu, certo? Antes disso, não se podia dizer como Paulo disse: para mim, eu tenho certeza que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ninguém não ia habitar com o Senhor, não, mas ia para o paraíso, que era no Hades. Bom, aí, imagine só, por isso que na nova aliança, um ingrediente para a oração é intrepidez, coragem. Ou seja, quando você entrar em oração diante de Deus, não precisa temer. Os seus ouvidos estão atentos. Ele está pronto a ouvir as nossas orações. Porque a oração agora não é mais aquela oração baseada em sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes. Agora a nossa oração é baseada em um único sacrifício, o sacrifício de Jesus, né? Talvez seja por isso que inventaram a oração em nome de Jesus, amém, né? Mas está escrito que é em nome de Jesus que nós entramos na presença de Deus em oração. Então, se nós temos Jesus, né, nossa oração é ouvida. Deus está com os ouvidos atentos. Deus está pronto a ouvir. O Pai quer ouvir as nossas orações, está na Bíblia toda. O Pai tem prazer de ouvir as orações dos seus santos. Então, a primeira coisa é: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então, agora, que é outra coisa diferente, antes o povo não entrava no Santo dos Santos. Aliás, nem os sacerdotes auxiliares entravam no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas agora não. Todos os crentes entram no Santo dos Santos, todos os dias, a hora que quiser. Temos acesso a esse santuário santo, santíssimo, né? Porque diz aqui, pelo sangue de Jesus. Então, nós entramos em oração com intrepidez, porque qual é o sacrifício que nós levamos nas mãos? O sangue de Jesus. Agora, de novo, eu quero afirmar que a doutrina do sangue de Jesus nunca foi para exorcismo, viu? Como ensinam por aí, né? Exorcizar demônios pelo sangue de Jesus é antibíblico, né? E nem o sangue de Jesus é para ser repetido aí a hora que você tropeça no meio-fio. O sangue de Jesus tem poder, nada disso. E também não é para ser falado em vão, porque essa frase, o sangue de Jesus tem poder, é tomar o nome de Deus em vão, certo? O sangue de... Aí por que aqui diz que nós devemos entrar com intrepidez, com coragem, né? Com confiança no santuário, no santíssimo santuário, que ninguém entrava e agora nós podemos entrar. Mas temos que entrar pelo sangue de Jesus. Quem adivinha aí por quê? Adivinha? É porque o sangue perdoa os nossos pecados. Então, por isso que antes de entrar, né, você faz um check-up no seu corpo, na sua alma. O check-up é semelhante no dia da ceia. No dia da ceia, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11 que ninguém tome a ceia sem discernir o corpo, porque quem toma a ceia sem discernir o corpo está sujeito a ficar doente e até morrer, ou receber um julgamento dramático. É isso aí. Então você tem coragem, intrepidez de entrar no santíssimo lugar, porque você também tem certeza que você está levando, você já clamou pelo sangue de Jesus para perdoar os seus pecados. Amém? Então diz aqui, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Mas tem mais uma coisinha aqui, pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lembra que entre o santo lugar e o santíssimo lugar tinha um véu?
que rasgou no dia que Cristo morreu, de alto a baixo, sem auxílio de mãos, sobrenaturalmente, simbolizando o sacerdócio de todo crente, que foi também uma pegada forte dos reformadores, quando a Igreja Católica dominava ou tentava dominar as almas dos homens, ensinando que só o clero podia interpretar a Bíblia e orar a Deus. Aí quando Lutero e os seus companheiros declararam o sacerdócio de todo crente, isso significa que agora o véu foi rasgado, todo crente tem entrada. Mas a coisinha que eu ia mencionar, a coisinha grande aqui, é o novo e vivo caminho. Qual é esse novo e vivo caminho? A nova aliança. Agora, pela nova aliança, cujo mediador é Cristo, então, pelo seu sangue, pelo sangue do nosso mediador, evocando o sangue do nosso mediador, então nós temos, ou pelo menos devemos ter, intrepidez para entrar na presença de Deus em oração. Amém? Então, pense nisso. Quando entrar em oração, a primeira coisa que você tem que pensar: que tipo de sacrifício eu levo? Os meus próprios? Do meu jeito? Lembre-se que do meu jeito você morre, como morreu Nadab e Abiú, né? Ou é do jeito de Deus? E do jeito de Deus, qual é o sacrifício? O sangue do seu Filho amado. Amém? O precioso sangue. Segundo ingrediente é reverência. Então você deve manter-se reverente ao aproximar de Deus em oração. Porque, meus irmãos, por mais que seja livre o acesso dos participantes da nova aliança, Deus, o Deus da antiga aliança, continua sendo o mesmo. Amém? O Deus terrível, poderoso, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que conhece a intenção de cada coração, o Deus que conhece as nossas vidas, o Deus poderoso, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus santo, que é muito mais grave, é um dos atributos mais graves de Deus, é a sua santidade. Ele é santo, como pregamos hoje, né, de manhã no livro de Isaías, né? Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e ele vira, quando o seu povo, olha, o seu povo, Deus é tão justo e santo, que o seu povo, já salvo, indo para o céu, quando ele peca, Deus vira o rosto. Quando você peca, Deus vira o rosto de você. É claro, até que você confesse. Então, meus irmãos, aí o texto que diz isso é o versículo 21 a 22, diz assim: e tendo grande sacerdote, reverência, ó, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja que nós, nas nossas orações, nós entramos na presença de Deus corajosamente, por causa do sangue de Jesus, não porque nós somos corajosos, né? Nessa área não existe um mais corajoso do que o outro. O ponto de partida aí é o sangue de Jesus, que é comum a mim e a você. Aí, mesmo que você tenha acesso livre, que lhe dá coragem para entrar no Santo dos Santos, né? Você não está diante de um homem, tá certo? Se você tem respeito diante de um rei, de um país, né, você não entra precipitadamente na sala do rei, do trono do rei. Você não chega lá no Palácio da Alvorada e entra precipitadamente querendo falar com o presidente da República, né? Você tem reverência para com pessoas que não chega nem, como diz João Batista, não é digno nem de desatar a sandália dos pés de Jesus, né? Aí, na presença de Deus, exige muito respeito, muita reverência, né? Eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, muita cerimônia, muito rodeio, né? Você tem que quando a gente vai falar com uma pessoa muito importante, a gente faz aquele rodeio, né? Muito rodeio para falar, né?
porque nós temos grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí diz aqui o quê? Aproximemo-nos. Então, essa reverência exige alguns ingredientes. Primeiro, diz aqui o versículo 21, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Então, primeiro, sincero coração. Deus não admite um coração falso, falando com Ele em oração. Agora, só para lembrar vocês, quando é que as nossas orações são insinceras? Quando é que entramos sem sinceridade na nossa oração? Já sabemos que é quando estamos em pecado, certo? Isso aí é ponto pacífico. Mas tem outra coisa muito grave que ninguém lembra. É quando você se aproxima de Deus em oração, por exemplo, intercedendo por alguém, e você não se coloca como resposta daquela oração. Você ora, ó Deus, abençoe os missionários na África. Mas você não diz, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me chamar, eu vou. Custe o que custar. Mesmo que custe a minha vida. Porque eu creio que naquilo que o Senhor Jesus disse, é melhor morrer e ganhar a sua vida do que ganhar a sua vida e morrer. Tá certo? Não foi isso que Jesus disse? Então, esse é um ponto de sinceridade que eu estou colocando aqui para vocês lembrarem. Mas tem outra coisa, outro ingrediente, em plena certeza de fé. Né? Então, a reverência exige fé. Como é que você se aproxima de um Deus todo-poderoso, um Deus bom, misericordioso, um Deus santo, e você faz uma oração sem fé? Né? Como se, aí dando a entender, porque a oração sem fé, você está sugerindo que Deus não pode fazer aquilo que você está pedindo. Porque a maioria das orações dos crentes nivela Deus ao homem. Não se pode nivelar Deus ao homem. Né? Temos que aproximar de Deus como Isaías 55. Né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. E a minha palavra não voltará vazia. Temos que aproximar de um Deus que pode responder toda e qualquer oração. Porque lá em Marcos capítulo 9 e em Marcos capítulo 10, diz que para Deus não há impossíveis. Então, a gente tem que aproximar. Quando você levar a Deus a oração, olha, procura analisar o seu nível de fé, o seu grau de fé em Deus. Né? Então, tem que se aproximar de Deus com plena. Essa palavra plena, para você saber, significa um copo cheio de água onde não cabe mais. Né? O seu corpo, a sua vida, o seu espírito, sua alma tem que estar pleno, de plena certeza de fé. Senhor, estou com esse BO, eu aprendi, com esse BO aqui para resolver, só que BO significa Bíblia e oração, viu? Não tem nada, não é o que vocês pensaram, não, mas brincadeira. Realmente, BO é a sigla, Bíblia e oração, que é a vida da gente. Eu leio a Bíblia e eu oro. Mas eu estou falando BO, são os problemas da vida. Senhor, eu estou com esse BO aqui para resolver e sei que o Senhor tem todas as condições de resolver, então eu estou entregando para Ti. Tem misericórdia de mim. Então, plena certeza de fé. Né? Agora, plena certeza de fé, eu preciso voltar à ilustração do meu colega lá. Se você ora para chover e sai sem guarda-chuva, a sua oração está plena de fé? Plena de certeza de fé? Se você ora para chover, você tem certeza que vai chover. Tá certo? Agora, é claro, como eu estou no assunto, né, essa é a fé que exige de nós. Mas pode não chover, certo? Porque as coisas não são feitas, as nossas orações não mudam o plano de Deus. Se for plano de Deus, chover. É claro, se for a vontade de Deus. Né? Mas é exigido plena certeza de fé. E outra coisa, tendo os corações purificados de má consciência.
e lavado o corpo com água pura. Ou seja, se o seu corpo, aí volta lá a intrepidez, né? Então, se a sua consciência está pesada porque você fez alguma coisa errada, mas seu orgulho não o deixa aceitar que você está errado, o seu orgulho não deixa você chegar para Deus e dizer: Senhor, estou errado, e da agora em diante eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou tirar isso da minha vida, da agora em diante. Mas se você persiste em querer se desculpar, se justificar, não, tá certo, eu tenho todo direito, eu sou livre, tarará, e tarará, e tarará. Então, mas não importa a atitude, a nossa atitude em oração, Deus está sempre certo. E Ele não tirará, Ele não cederá em nada. Então Deus não cede aqui também, assim como Ele não cede no coração sincero, não cede na plena certeza de fé, Ele também não cede num coração purificado de má consciência. As pessoas ficam com a consciência pesada, só que porque a justificativa não desencarrega a consciência. Não adianta, onde você for, o seu pecado vai lhe seguir, como diz lá em Números, né? Eis que o vosso pecado um dia vos há de achar. Pode passar 30 anos, 50 anos, uma hora você vai ser atropelado, literalmente atropelado pelo seu pecado, né? Mas é tão simples ser humilde, né? Como diz Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Então, o outro ingrediente da reverência é o coração purificado, porque é tremendamente um desrespeito, uma afronta, você se aproximar para orar a Deus, sabendo que você sabe que você tem pecado contra Deus. Isso é horrível, é um desrespeito tremendo, é uma falta de reverência tremenda. Quando você se aproxima de Deus, você tem que saber que o seu coração está puro, que a sua consciência está pura, além da sinceridade, além da fé. Tá certo? Aí o terceiro ingrediente é confiança, né? Aí o versículo 23, né, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quando você aproximar de Deus para orar, né, além da intrepidez, além da reverência, é preciso confiança, né? Essa confiança que traduz em firmeza, né, em esperança, né? Porque você não pode vacilar diante do Todo-Poderoso. Por isso, esses dois primeiros ingredientes sustentam esse ponto aqui. Porque se você tem intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, porque você leva o sangue de Jesus, então você vai corajosamente, né? Lá em casa, quando a Lore e a Sônia diz que tem medo de alguma coisa, eu falo: leva o meu cinto, leva o meu chapéu, que você vai criar coragem. Está com medo? Leva o meu chapéu. Mas está com medo de entrar no santuário de Deus, no santíssimo lugar? Leve o sangue de Jesus. Então, se você já tem intrepidez, se você já tem reverência, então acrescente aí mais um ingrediente: confiança, né? Confie em Deus, tenha esperança, né? Seja firme, não vacile. Por quê? Porque quem fez a promessa da nova aliança foi Deus, que é o quê? Fiel. Deus é fiel. Amém? E por último, o último ingrediente relatado aqui nesse texto é a intercessão. Aqui diz que você deve dar prioridade à intercessão. Como é que você começa as suas orações?
Normalmente a gente começa com gratidão, expressando a nossa gratidão, mas ultimamente, nas minhas orações de 1h da manhã, eu falo: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor faz, mas deixa eu entrar direto aqui com a intercessão. E eu tenho usado a expressão urgente e urgentíssimo, né? E Deus tem abençoado não sei se tem abençoado a minha oração, porque a maioria das minhas orações tem centenas de milhares de pessoas orando. Mas uma coisa é certa: Deus atendeu as nossas orações. Que ninguém deve reivindicar que Deus, deu certo, Deus ouviu a minha oração. Nada disso. Deus deve ter muita gente orando pelo mesmo assunto. Agora, é claro que tem coisas pessoais que só eu sei, eu tenho certeza que só eu orei, né? Tá certo? Então, por último, intercessão. Primeiro porque, aqui saindo um pouquinho fora do texto, primeiro porque a oração que não começa pela intercessão, isso não estou dizendo que você não pode começar pedindo por você mesmo, não, mas como ponto de prática, constante de prática, a oração tem que dar prioridade à intercessão, porque um dos propósitos de oração não é fortalecer o nosso egoísmo, certo? Então, por isso que a gente luta, porque a luta do crente é contra o seu egoísmo, né? Quando eu estava convalescendo, a minha principal oração é: ó Deus, livra-me de mim mesmo. Certo? E essa oração tem repetido frequentemente. Eu não oro todo dia, mas frequentemente eu estou lembrando dessa oração: Deus, livra-me de mim mesmo. Né? O maior inimigo para uma vida cristã feliz, bem-aventurada, abundante, é você mesmo. Né? Por isso que a intercessão tem que ser prioritária em nossas vidas. Né? Aí, embora esteja por último, ingrediente por último, aqui esses ingredientes que eu estou falando aqui, não deve ter ordem rigorosa, né? Mas a intercessão, ela é prioritária em nossa vida. Aí o versículo 24 e 25 termina com isso, né? O ingrediente da oração é a intercessão. Por isso você deve dar prioridade à intercessão. Como diz no versículo 24: considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Certo? Aí o pastor Geoffrey Thomas, eu vi uma pregação dele neste trecho, nesses versículos. Ele diz que a palavra considerando-nos também uns aos outros, essa palavra considerando significa meditar uns nos outros, pensar uns nos outros. Nas suas orações, você pensa nas necessidades dos outros? É isso aqui que significa considerando também uns aos outros. Só que a oração tem um propósito. Porque a intercessão é poderosa e ela exerce influência nas pessoas que nós estamos orando. E como um dos propósitos da palavra de Deus para com a igreja de Cristo o amor fraterno, o que muitas igrejas são prejudicadas por falta de amor fraterno. Por que falta amor fraterno? Por causa do valoração demais do eu, né? E até mesmo pelo estímulo dos pregadores. Há pregadores aí estimulando você, aumenta a sua autoestima. A palavra autoestima está na boca dos pregadores aí das igrejas, de várias igrejas, né? Então, incentivar o povo de Deus a aumentar a sua autoestima está lançando as pessoas no buraco, numa caverna, quiçá não seja o inferno, né? Então, nós devemos incentivar as pessoas a amar
o seu irmão em Cristo. Porque Jesus disse que esse amor entre os irmãos em Cristo vai estender até o amor ao próximo em geral, certo? Por que as pessoas não amam o próximo? Porque não amam os seus irmãos. É diferente do conselho dos psicólogos. Os psicólogos dizem, olha, para você amar o próximo, primeiro você tem que amar a si mesmo. Mentira! Não há lugar nenhum na Bíblia. Eu não vou dizer que conheço a Bíblia toda, porque a Bíblia é um livro muito extenso, muita teologia. Eu estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo. Mas eu nunca vi, se alguém viu, me ajuda, me mostra qualquer incentivo a você amar a si mesmo. Não há. Pelo contrário, agora, amar o próximo, sim. Amar os irmãos, sim. Então, esse ingrediente da intercessão, quando nós intercedemos, meditamos nos nossos irmãos, quando nós pensamos nos nossos irmãos, aquele irmão tem tal necessidade. Eu vou dar uma dica para facilitar isso, para você não esquecer nenhum irmão. Ore geograficamente. Quando eu intercedo só pela igreja, eu uso esse ponto. Eu vou lá para o Neném, onde o Natan mora, né, Natan? Lá para o Neném, e de lá eu vou para o Moarama, aí vou fazendo um tour geográfico na minha oração intercessória. Atualmente eu estou mais chique, o meu tour é pelo Brasil afora, porque eu começo, às vezes, eu vou começar pelo Nordeste, porque eu estou num grupo de oração de irmãos lá do Nordeste, e estou num grupo de oração dos irmãos do Norte, e estou num grupo de oração dos irmãos de São Paulo, do Sul. São Paulo não, do Sul, porque a irmã Aureni e o Antônio moram no Paraná, né? Então, às vezes eu começo lá no Paraná e vou subindo para o Norte, passo por São Paulo, às vezes deixo São Paulo por último, né? Exatamente porque São Paulo tem meus parentes, né? Aí, as pessoas com quem nós oramos, né? Intercedemos, eles são influenciados pela nossa oração, e o propósito da oração, de se importar uns com os outros, é estimular ao amor e às boas obras, certo? Para que o povo de Deus faça boas obras, tá certo? E finalizando aqui, a pergunta é: como essa intercessão é feita? Qual é a motivação para orarmos uns pelos outros? Quem adivinha o que é? Frequentar a igreja, assiduidade na igreja. Aí encerra assim, não deixemos nossa congregação, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós não falhamos na igreja, nós não inventamos viagens que nos afastem da igreja, certo? Não ausente da sua igreja, porque a presença na igreja, por que a presença na igreja é importante? Além de estimular o amor fraternal, ela fornece informações, tá certo? Muitas vezes nós fazemos pedido de oração aqui, que nós esquecemos hoje, né? E encontramos o irmão, conversamos, né? Principalmente na igreja. Agora com o WhatsApp a gente facilita a gente ter mais informações, mas ainda é a igreja, a central de informações para a intercessão dos crentes. Amém? Então, vamos recapitular. Então, a questão toda é que agora temos um sumo sacerdote e nós já pertencemos à nova aliança. Portanto, devemos orar. Isso facilitou por demais as orações, pois em Cristo, o povo de Deus, o povo da nova aliança, passou a ter livre acesso ao trono da graça, mas vejamos como nos aproximamos de Deus em oração.
Aí, recapitulando, quais são os ingredientes? Vejamos como nos aproximamos de Deus em oração. Primeiro ingrediente: intrepidez. Segundo ingrediente: reverência. Terceiro ingrediente: confiança. Quarto ingrediente: intercessão. Então, quando aproximarmos de Deus, verificamos a nossa reverência, a nossa intrepidez, nossa reverência, nossa confiança e a nossa intercessão. Amém? Deus nos abençoe e até a próxima sessão do capítulo 10 do livro de Hebreus. Deus abençoe.